Queria falar um pouquinho hoje com os irmãos, a partir de um texto que está lá em Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27, é o nosso ponto de partida. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Ótimo. Vamos ler, a gente pode até ler junto, quem não está com a Bíblia, né? Gênesis 1, verso 26, diz o seguinte: Então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. 27. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Sobre o fato de nós sermos criados à imagem e à semelhança de Deus. O que isso quer dizer? O que a Bíblia nos diz sobre isso? E como isso deve apontar para a nossa identidade hoje? Esse é o tema da nossa ministração. Amém? Não sei se eu estava me apresentando e eu esqueço disso às vezes. Meu nome é Alan, tá, gente? Para quem não me conhece. Meu nome é Alan. E vamos discorrer um pouquinho sobre isso, né? Esse texto é um texto muito lindo, porque é um texto que reflete aquele momento da criação e o exato momento onde Deus vai criar o homem. Então, quando a gente vai vendo a sequência desse texto de Gênesis, e é um texto que a gente acaba tendo uma memória afetiva, né? Fui criado no Evangelho, e eu lembro que quando a gente está lá na escolinha, lá com 6, 7 anos, é uma das primeiras coisas que a gente aprende sobre a criação. Aí eu lembro de desenhar o firmamento, desenhar os animaizinhos, e é uma coisa que fica, né, na nossa mente. É por isso que a gente tem que de fato, né, instruir tanto os nossos pequenos, porque são coisas que ficam. E Gênesis 1, ele descreve essa progressão. Cada dia Deus vai falando e a criação obedece. A luz, o firmamento, a terra, os astros, os animais, tudo surge através da palavra. Haja luz e houve luz, né? Haja a separação entre o firmamento, as águas. E aí no sexto dia, que é o texto de Gênesis 1, 26 e 27, o texto ele vai mudar de tom. Antes de criar o homem, ele faz uma pausa, ele faz uma espécie de consulta, né, dentro da própria Trindade. E é expresso de forma coletiva, né? Façamos. Até então, são só informações diretivas, né? E aí, há esse momento, e nada na Bíblia é por acaso. Nenhuma conjugação é por acaso. Ou seja, o ser humano ele não era qualquer criação. Ali como está no texto, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós não somos qualquer criatura. Nós somos a única criatura, a única criação de Deus para a qual Ele estabelece imagem e semelhança. E isso significa, né, isso parte, que o que nós fomos, o que nós perdemos e o que nós estamos recuperando em Cristo é uma das questões mais urgentes que a gente tem que falar sobre. Porque se o nosso Deus, se o próprio Deus estabeleceu esse nível de prioridade, a gente tem que entender o que isso significa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse texto vai ficar aí enquanto a gente discorre sobre algumas coisas. O que é uma imagem, irmãos? Vamos começar a pensar e discorrer sobre esse texto. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é uma imagem? Quando eu penso na palavra imagem, eu penso em
em algo que representa, né, uma gravura, uma ilustração. Algo que representa alguém ou alguma coisa. E quando Deus, já no início, em Gênesis, ele estabelece que o homem seria a sua imagem, olha que poderoso, né, que tem o poder da palavra. Ele também já estava naquele momento estabelecendo que Jesus, ou que o homem, na verdade, seria o seu representante. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou façamos o homem o nosso representante, conforme a nossa semelhança. Nós fomos criados para ser representantes do Senhor nessa terra. Não à toa, nesse mesmo texto de Gênesis, a nós foi concedido, né, o poder de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pelo chão. A imagem de Deus, ela não diz respeito a uma imagem física, tá? Então, ser criado à imagem de Deus não quer dizer que eu vou olhar para você e vou falar, Deus é desse jeito. Não diz respeito à imagem física. Até porque Deus é espírito, né? Como está lá em João 4:24. Ele não possui corpo. O que o texto, e aqui para nós ele está descrevendo, é uma função, o ofício. Nós fomos criados para ser representantes de Deus. Essa ideia de imagem, ela é interessante porque até mesmo as teologias, né, até mesmo as religiões pagãs, elas sempre deram valor à imagem. A imagem sempre significou uma representação. Até os ídolos representavam alguma coisa. Então, para nós, ser escolhidos e ser elencados como representantes do próprio Deus é algo do que a gente deve, de fato, refletir e entender. E para começar, a imagem não é o que nós temos. A imagem é quem nós somos, um representante real do Rei. Nós somos representantes, né? Nós somos mensageiros. Isso todos os dias tem que ficar na nossa mente. O que é ser um representante? O que é ser imagem? É em um lugar que, em tese, Deus ali não é o dono. Seria como se fosse isso, olha, eu não vou poder estar presente, a gente sabe, né? Mas eu vou usar essa ilustração. Entendam, tá? Não é que Deus não está em todos os lugares. Mas o que a gente está querendo dizer é, se eu precisar de um representante para falar em meu nome em qualquer lugar, essa pessoa vai fazer isso de forma fidedigna, de forma semelhante. Ela vai ser de fato um espelho de quem eu sou. É isso que é ser imagem. Ali está escrito, né? Como estátuas vivas de Deus, fomos colocados na criação para sinalizar a soberania divina. O pecado não nos tirou a inteligência, mas nos fez representar o rei errado. E ainda sobre isso, nós fomos chamados por Deus para essa finalidade. Nós temos esse propósito. Acho que uma coisa, ou a coisa mais bonita que pode acontecer, e a coisa mais legal que pode acontecer conosco, é nós estarmos em um ambiente, e aquele não ser um ambiente, às vezes de crentes, e as pessoas identificarem em nós algo diferente. Olha, você é diferente. Você tem algo diferente. De alguma forma você fala diferente. Porque nós estamos representando o Rei. E essa representação, e essa função diplomática que nós temos, né, de proclamar e de ser a imagem, ela não é temporal, ela não é sazonal, ela é o tempo todo. Quando a gente se vê num espelho, né, e quando você está vendo um reflexo no espelho, todas as vezes, eu garanto a você, que você for nesse espelho e olhar, a imagem sempre vai estar lá. Concorda?
Eu, pelo menos, nunca fui ao espelho e não encontrei minha própria imagem. É interessante porque isso é 100% das vezes, né? Não existe uma possibilidade de você ir olhar no espelho e você chegar diante dele e não se ver. A não ser que esse espelho esteja embaçado, distorcido. Mas aí ele não vai estar refletindo a semelhança. Então essa é a imagem que Deus planejou para nós. Aleluia. Só que um pouco tempo depois daquele estabelecimento divino de que o homem seria a imagem de Deus, acontece a queda do homem. Ou seja, o homem peca. E aí naquele momento e a partir daquele momento já começa a confusão que muitos de nós trazemos até hoje. Em Romanos 3:23 diz o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Gênesis 3:5, que é um pouco do que a gente está falando, quando o homem é tentado, né, quando a mulher é tentada, a serpente diz que eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente, o que ela fez? A oferta da serpente ali era uma forma de distorcer essa percepção. O que a serpente queria que o homem acreditasse, ou iludir o homem a acreditar, é que ele seria igual a Deus e não semelhante a Deus, que ele seria o próprio, né? Que ele seria um próprio Deus, que ele teria aquele poder de ser o próprio Deus. E esse é o ponto. Eles não queriam, né? E eles foram atraídos não pela ideia de ser representantes, mas de ser o próprio Deus, de assumir o governo dele. E esse é o fundamento, né? A gente pode utilizar como o fundamento de todo o pecado humano. Nós recusamos a nos aceitar que nós dependemos de alguém. Não é apenas nós transgredirmos as regras, mas é nós rejeitarmos a nossa própria identidade. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança, para refletir a Deus, e não ser o próprio Deus ou ser um Deus nas nossas próprias vidas. Em Romanos 3:23, né, Paulo descreve essa consequência. O homem foi destituído da glória de Deus, ou seja, privado da capacidade de refletir a glória de Deus, que era exatamente o propósito de ser imagem e semelhança. É isso que o pecado fez com o homem naquele momento. Naquele momento em que quebrava-se aquele vínculo direto entre o homem e Deus, ele deixava de ter essa capacidade de refletir a imagem e semelhança. Essa que era a estratégia. E assim que nós já ministramos tantos outros temas, é assim que o diabo sempre age. Ele sempre age na distorção. Ele não chega com uma mensagem veementemente oposta, mas ele começa a distorcer a mensagem original, distorcer a visão original sobre as coisas. A imagem, ela não foi destruída completamente pela queda, mas ela foi distorcida. É como se fosse um espelho, né? Embaçado. Ele reflete algo, mas distorce o original. O pecado, ele não nos tirou a inteligência, mas nos fez representar o rei errado. Seja ele nós mesmos, o mundo, o diabo. Essa distorção. E é isso que a gente tem que pensar todos os dias. É isso que a gente tem que refletir todos os dias. Porque o chamado de Deus para nós, ele sempre vai ser de sermos imagem e semelhança. Mas a gente se perde, se distrai. Desde a tentação original, que era ser autônomos, né?
Porque qual que era o desejo ali? Poxa, se vocês comerem aqui, ó, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ter autonomia, vocês vão ter, né? É sempre o diabo colocando como se houvesse uma prisão em estar em Deus, sendo que é o contrário, é o oposto. Estando em Deus, nós temos a plena liberdade. E é sempre, e eu acho que vocês vão concordar, que até hoje, continua sendo o mesmo discurso, a mesma distorção de imagem. Então, quando você olha lá para fora, a visão que as pessoas têm do crente, daquele que serve a Deus, é alguém que está preso na religião, alguém que não pode fazer nada, alguém que está amarrado numa sequência, numa lista de regras, e que ele simplesmente fica ali limitado, adstrito ao que um livro de 2000 anos tem para dizer. E continua sendo a mesma estratégia, a mesma metodologia. A outra quebra aí de expectativa e a outra ilusão é o seguinte: lá em Gênesis 1:26 diz que nós dominaríamos sobre os animais, sobre todas essas coisas. E quando nós estamos distantes, ou quando nós estamos com esse espelho distorcido, essa imagem distorcida, o que acontece? Ao invés de nós dominarmos, nós passamos a servir essa criação como se ela fosse um Deus. A gente inverte, mais uma vez. E é isso que o diabo tenta fazer o tempo todo. Ele distorce. Então, essa criação que nós deveríamos dominar, a gente passa a servir como se fosse um Deus. A gente começa a olhar para essa criação como se fosse um Deus. Nós não cumprimos a ideia original de Deus acerca disso. E guarde isso no seu coração. Toda idolatria é, no fundo, uma corrupção da imagem. Nós trocamos a glória de Deus por reflexo. Então a gente troca a glória de Deus quando nós idolatramos outras coisas, quando nós nos perdemos no pecado por reflexos menores, por coisas que não vão ser diretamente aquilo que Deus é para nós. O que a gente tem que fazer todos os dias, desde a hora que a gente acorda, é olhar diante do espelho, né? Olhar diante da imagem do Senhor, e passar e limpar. Entender que nós somos essa imagem e semelhança. E qual que é o X da questão de tudo isso? Que da mesma forma que aquele homem e aquela mulher pecaram lá no Éden e tiveram essa imagem distorcida, em Cristo nós temos essa restauração. Essa conexão, ela é restaurada. E nós podemos sim, de fato, ser imagem e semelhança. João, vou te pedir para você colocar lá em Colossenses 3:10. Para a gente ver esse texto que é muito rico. Colossenses 3:10. Olha o seguinte. Pode voltar um texto, um antes, por favor. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Pode passar. E se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós entendemos que nós nascemos de novo, nós somos renovados em conhecimento. E isso faz com que nós voltemos a refletir a imagem do Criador. Então aquela imagem que fica borrada, que fica distorcida, aquela imagem que perdeu o brilho, que perdeu o foco, aquela referência que deixou de ser referência e que
olha para você e olha para mim e não consegue enxergar se representa, ou quem representa, ou a qual Deus representa, quando nós nos revestimos do novo, nós abandonamos as nossas práticas. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos renovados em conhecimento, a imagem do Criador. Afinal, Jesus é o verdadeiro portador dessa imagem, né? Onde o primeiro Adão, né? Onde Adão lá no Éden falhou e onde todos nós falhamos, o segundo Adão, que é Jesus, cumpriu perfeitamente. Ele é a imagem perfeita, né? Do homem como Deus sempre quis. Ele não apenas tem a imagem, contém a imagem, ele é a própria imagem. E esse que é o interessante, né? A redenção não é você deixar de ser humano e se tornar um anjo, um ser celestial. A redenção não é essa. Ela está na restauração da humanidade como Deus a criou. Não é você ser mais ou menos humano, um super-homem. Não é isso. O novo homem, como diz Paulo, ele está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. É um processo contínuo, progressivo e escatológico. E quando nós entendemos isso, nós glorificamos a Deus em todos os lugares, nas coisas comuns, no nosso trabalho, na nossa família. Ser renovado, né, pelo Senhor e entender esse texto é retomar esse posto de representante fiel no mundo. E é momento para isso, sabe? Nós precisamos fincar a bandeira. E a bandeira não é a bandeira da religião, não é a bandeira da denominação, mas é realmente estabelecer e reestabelecer e nos reestabelecer como representantes fiéis de Cristo nessa terra. Nós estamos sendo renovados e aperfeiçoados todos os dias. Todos nós sabemos que nós temos no que melhorar. Mas nós estamos sendo renovados todos os dias. Eu vou pedir, João, para você abrir mais o texto para nós, 2 Coríntios 3:18, e a gente já vai estar fechando. É interessante dizer que viver à altura dessa imagem, viver à altura da imagem de Deus, não é uma questão de moralismo, tá? Não é uma questão que vai gerar em nós um orgulho exacerbado, né? De dizer, eu sou a imagem de Deus. Porque, mais uma vez, ser a imagem de Deus não quer dizer desejar ou usurpar o lugar de Deus. Porque é isso que a serpente tentou colocar ali no coração do homem. É de fato ser um representante. 2 Coríntios 3:18 diz: assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Mais uma vez, assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua
imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia! Nós estamos sendo transformados segundo essa imagem. É uma transformação diária, né? Constante. É uma transformação que acontece todos os dias. Todos nós, né? Temos nesse momento agora a face descoberta para contemplar o Senhor, para ser transformado segundo a sua imagem. É urgente, né, irmãos? É urgente que nós sejamos esses representantes. É urgente que a gente tome partido disso. É urgente que a gente busque essa santificação de fato, para sermos e para refletirmos essa imagem de Deus, essa imagem de Cristo. Essa igreja nasceu com esse coração e com esse propósito de levantar representantes, de fortalecer e equipar representantes do reino de Deus, para que onde nós estivermos, a gente possa de fato refletir essa imagem, a gente possa de fato viver esse evangelho, a gente possa de fato entender e viver essa verdade da restauração, para que a gente possa, sem constrangimento nenhum, assim como diz o texto, com o rosto desvendado, com o rosto transparente, refletirmos a glória do Senhor, para de fato nós sermos, como o texto diz lá em Mateus, sermos sal e luz, sermos como um farol, né? Sermos como aquele luzeiro, aquele candelabro, para refletir a glória de Deus, para que onde você estiver, seja na sua casa, com seus familiares, seja na sua escola, na faculdade, seja lá no seu trabalho, onde a maioria que passa a maior parte do tempo durante a semana, as pessoas possam olhar e perceber, olha, aquele ali representa a imagem de Deus. Existe um brilho diferente, né? Existe algo diferente ali. Não é só o carisma, não são os dons, não são as habilidades, não é o quanto você é simpático, mas porque você representa um mensageiro. Eu tenho tido a oportunidade, até lá no meu trabalho mesmo, você certamente também já teve essa oportunidade, eu tenho tido essa oportunidade de, às vezes, do nada, né? A gente pensa que é do nada, mas alguém para e te pede alguma coisa, ou te pede uma oração, ou te pede um conselho. E às vezes, e aí a gente fica às vezes pensando, né? Não, mas Deus, eu não imaginava que isso ia acontecer, ou no nosso coração a gente nem estava preparado para isso, ou a gente é pego de surpresa em algumas ocasiões. Mas eu tenho encarado com naturalidade, no sentido de que eu sei que todos os dias nós estamos sendo transformados, e o Senhor nos vai colocando, e tende a colocar, e deve nos colocar como referência. Então, isso é para que nós não hesitemos, para que quando essas oportunidades acontecerem, você se lembre que você é de fato um representante de Deus nessa terra, e que as pessoas, elas estão clamando, e elas estão necessitadas de ouvir desse representante. Então, nós não andamos com uma carteirinha, né, com um representante aqui, mas nós somos de fato representantes do Senhor nessa terra, onde nós estivermos, para onde o Senhor nos enviar. Queria orar mais uma vez por vocês. Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Queria que a gente orasse nessa manhã. Eu sei que aqui nós estamos no meio de crentes, no meio de pessoas que já entregaram suas vidas para Jesus. Mas eu acho que sempre é tempo de nós
refletirmos, de nós sermos de fato alimentados pela palavra, e que essa palavra possa produzir em nós algo novo, possa produzir em nós um desejo, possa produzir em nós uma vontade de verdadeiramente refletir essa imagem de Deus por onde passarmos. Pai, nessa manhã eu oro pelos meus irmãos, eu apresento a vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor possa tocar aqui em cada coração, possa ministrar a cada coração. Senhor, cada um dos teus filhos e filhas que saiu da sua casa nessa manhã e veio a esse lugar, que ele possa ser suprido nas suas necessidades espirituais, nas suas necessidades naturais, físicas. Pai, que o Senhor possa tocar aqui em cada coração, assim como lemos a Tua Palavra, assim como ouvimos a Tua Palavra, queremos refletir a Tua glória, Senhor. Queremos ser transformados à semelhança. Queremos continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Queremos ser santos como o Senhor é santo. Queremos continuar crescendo no conhecimento, na sabedoria. Queremos continuar sendo tocados pelo Senhor todos os dias, ser ministrados pelo Senhor todos os dias. Pai, se existe alguém aqui neste lugar que tem tido uma imagem distorcida de quem é o Senhor, Pai, que essa imagem seja clarificada nessa manhã. Pai, que essa conexão possa ser estabelecida, que aquilo que possa estar separando as pessoas aqui neste lugar de ter uma experiência plena com o Senhor, que seja rompido no nome de Jesus, para que todos aqui possam ter uma experiência real com o Senhor, e não uma experiência momentânea, mas que isso seja o ponto de partida para uma vida de relacionamento, para uma vida de intimidade. Pai, nós sabemos que tudo que temos ministrado, e o nosso desejo aqui é que as pessoas e que cada um possa viver uma vida de relacionamentos profundos com o Senhor. Pai, nós não desejamos para essa igreja e para cada um dos irmãos aqui uma vida rasa diante do Senhor, mas desejamos uma vida de relacionamento contínuo, uma vida de intimidade, uma vida onde o Senhor de fato sustenta, uma vida de onde o Senhor de fato é aquele que cuida de todas as coisas, que dirige, que possamos, meu Deus, estar sensíveis à Tua voz, sensíveis, Senhor Jesus, ao Seu direcionamento, para que o nosso coração esteja aberto para seguir e para cumprir aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Senhor, nos conduz debaixo da Tua vontade, nos conduz no centro da Tua vontade. O nosso desejo é estar no centro da Tua vontade, então nos conduz a esse lugar de relacionamento, a esse lugar onde nós ouvimos a Tua voz. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, pelo que fazemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.